sejam todos bem-vindos a mais um programa Psicologia no Ar, um programa que leva a boa informação em relação à saúde mental, à saúde emocional, vem mostrar o verdadeiro papel do psicólogo, também informar aos telenautas, você que está aí acompanhando ao vivo o programa Psicologia no Ar, que você também tem direitos, são detentores de direito e que precisam ser informados. E nós que fazemos o Psicologia no Ar, estamos toda terça-feira, né, levando essas boas informações e estamos todas as terças ao vivo, né, trazendo convidados especiais para falarem de diversos tipos de assuntos, né? E hoje um importante assunto vai ser explanado pelo psicólogo Josean Coutinho, ele que vai falar do importante tema que é a educação emocional. É algo novo que está surgindo agora e que a gente precisa conhecer sobre esse assunto. O que a gente tem visto e acompanhado nas manchetes são cenas de violência de alunos, tanto verbalmente como fisicamente para com os professores sendo agredidos, né? Manchetes de jornais, a gente acompanha muito isso. Então a gente vai saber hoje de Josean Coutinho. Será que a violência vai diminuir com esse método da educação emocional? Daqui a pouquinho, não perca, acompanha aí, fica aí juntinho conosco. Boa noite, Zerenise, boa noite, Janete. Boa noite, Cícero. Boa noite, Janete. Boa noite a todos os telenautas que mais uma vez nos acompanham, né? No programa Psicologia no Ar. Toda terça-feira a gente está sempre trazendo um convidado novo, né? Com temas pertinentes, muito relevantes, né? E o tema de hoje não seria, né, diferente, né, Janete? Educação emocional, né? E aí, né? Como andam as suas emoções? Você realmente tem pensado, né, sobre o seu emocional, como você se comporta? Você tem trabalhado realmente o seu lado emocional, né? Então, daqui a pouquinho nós vamos saber tudo sobre educação emocional, sobre comportamento emocional, né? Então, não sai daí, que vale muito a pena, né, vocês nos acompanhar aqui com esse importante convidado. Boa noite, Josean Coutinho, seja muito bem-vindo. É uma honra, é uma emoção para a gente, né, ter você aqui para falar de educação emocional. Estou muito feliz, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Zerenides. Boa noite a todos, a todos os telenautas, né? Quero cumprimentar vocês, caros nobres psicólogos e colegas, né, evidentemente. E, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizá-los pela iniciativa desse projeto Psicologia no Ar, né? Eu sou um telenauta quando eu estou em causa, né? Acho que dá para perceber nos comentários, às vezes eu comento. Enfim, e esse projeto de vocês é extremamente relevante porque ele difunde a psicologia, né? Ele leva a informação às mais variadas classes sociais, né? Então, antes de mais nada, isso vale a pena ser salientado neste momento, de parabenizá-los. E estou à disposição para, na medida do possível, discutir essa temática emergente, né, da psicologia, mais ainda da educação, atrelando as duas áreas que eu escolhi de outrora, né, trabalhar, desenvolver, enfim. Estou à disposição para a gente poder comentar e dialogar na perspectiva das emoções, né? Gostaria de dar boa noite, né, a todos os telenautas, né, o pessoal do Instagram também que está acompanhando a gente ao vivo. Né, dizer que é um prazer novamente tê-los com a gente, né, acompanhando a cada programa, a cada evolução, né, e todos esses temas que vêm muito a agregar a nossa saúde mental, o nosso cuidar, as questões, né, que a gente precisa realmente tá frisando, né, tá dando essa importância, dando essa ênfase aonde a gente precisa tá tendo um cuidado maior, né, coisas que às vezes a gente não tem ou deixa de ladinho. Então, hoje, mais do que nunca, estamos trazendo um tema muito, muito importante, né, educação emocional
com esse psicólogo, né, que ele é fera, desde a faculdade ele arrasa. Então, trouxemos um belo profissional para estar falando de um tema muito bom, um tema que deveria, né, desde os primórdios já ter realmente adentrado a educação fundamental, porque eu acredito que seja muito importante isso, né, para o desenvolvimento de todo mundo, até para algumas questões sociais. Jacian vai esclarecer muito bem isso. Então, boa noite, caros colegas, né? Boa noite, Jacian. Seja muito, muito bem-vindo, viu? Sinta-se em casa. Já estou. A gente já começa aqui, Jacian, com a pergunta, né? Será que a educação emocional pode contribuir no processo de ensino e aprendizagem, favorecendo o equilíbrio entre aspectos cognitivos, racionais e emocionais do educando? Pois bem, Cícero, antes da resposta da pergunta, me permita buscar um pouco do que seria essa educação emocional, né, do que seria de fato essas emoções, para assim eu atrelar a discussão de juntar a área, né, levar as emoções até a educação. Pois bem, é um tema emergente, como você falou, né, da psicologia, ao tratar-se de emoções, e mais ainda quando atrela isso à educação, né, nessas novas propostas inovadoras de educação emocional. Então, o que seria de fato essa educação emocional, né? É nada mais do que um processo de desenvolvimento de habilidades, né, onde essas habilidades de relacionamento, principalmente nas suas relações interpessoais. Então, quando se trata disso, de educação emocional, na perspectiva da educação, ter o cuidado, né, com essas emoções e, a partir de então, conseguir desenvolver estratégias que atrelem esse conhecimento, esse aprender a lidar com as emoções na perspectiva da educação e da educação que nós temos hoje, prioritariamente. Então, quando você discute, né, a educação emocional nessa perspectiva do ensino-aprendizagem, então, sim, é uma nova proposta de ensino-aprendizagem, no que diz respeito, uma nova estratégia, na verdade, né, que pode auxiliar verdadeiramente dentro do processo de ensino-aprendizagem. Obviamente não é um processo fácil, nós sabemos, porque esse processo de desenvolver essas habilidades na perspectiva das emoções, ela requer muito autoconhecimento, né? E nós sabemos que o processo de autoconhecer é difícil e é doloroso, né, na maioria das vezes. Então, na proposta da educação levar o conhecimento dessas emoções para poder este aluno, este professor, ele conseguir lidar melhor com aquilo que é mais íntimo e subjetivo do próprio ser humano, né? Que é poder entender, num processo de autoconhecimento, como essas emoções acontecem, a partir de então, fazer com que esse processo de autoconhecimento passe por uma aprendizagem no que se diz respeito a saber lidar com essas emoções. Evidentemente, para esse conhecer, para esse aprender a lidar, eu preciso de um processo também de motivação, não tem como falar de autoconhecimento se eu não estiver motivado para isso. E quando se trata de educação emocional, principalmente na perspectiva de sala de aula, é preciso que este professor ele tenha em mente isso, esse processo de autoconhecimento, de aprender a lidar, de motivar-se, né? Esse professor precisa desenvolver uma das habilidades que nós mais falamos dentro da psicologia, que é a capacidade empática, né? Desse professor, ele também entender o contexto desse aluno, se colocar na perspectiva dele, na percepção dele, para poder entendê-lo com tudo o que ele traz do seu contexto social, né? Então, além dessas habilidades empáticas, estabelecer um processo de interrelacionamento, né? Porque a educação emocional ela é uma estratégia, na verdade. Nós temos estudos no Brasil de escolas que já utilizam a educação emocional como estratégia pedagógica. Não é uma exigência ainda da grade curricular, mas pela relevância dos estudos, por tudo que se tem visto, né, e principalmente de exemplos fora do país, os Estados Unidos já têm a própria educação emocional como disciplina da grade curricular, né? E isso tem facilitado esse processo de ensino-aprendizagem.
Por que no Brasil ainda é algo inovador e algo que ainda não é desenvolvido nas escolas? Pela falta de conhecimento das mesmas, né? Outro dia eu estava numa escola justamente discutindo essa temática, né, numa perspectiva pedagógica de formação de professores, e eu fui muito questionado nesse sentido. Mas se é tão inovador, se é uma proposta pedagógica, se é funcional, se tem estudos que podem comprovar isso, por que a gente não tem? Porque é uma escolha da própria educação, ou do próprio educador, né? Uma vez que não é uma exigência do MEC. Então, nós vivemos em salas de aula, numa educação, e nós sabemos que a educação hoje ela está um pouco defasada por todo o processo que ela já vem ao longo do tempo, né? E, evidentemente que eu era questionado neste momento sobre isso, né? Por que a gente não tem conhecimento e desenvolve isso? Porque, primeiro, precisa de formação, né? Não tem como se falar de educação emocional sem esses professores estarem capacitados para tal. Não tem como eu levar uma inovação de uma estratégia pedagógica se eu não tenho habilidade para tal. Então, é preciso que esse professor primeiro entenda o que é, depois queira, primeiro o processo de autoconhecimento. Isso, além de ser uma proposta metodológica, é preciso que essa proposta também seja uma filosofia, uma ideologia desse professor. Ele só vai conseguir desenvolver isso na sua sala de aula se ele viver isso veementemente, né? Então, retomando sua pergunta, Cícero, no que diz respeito à contribuição da educação emocional dentro do processo de ensino-aprendizagem, isso é extremamente verdadeiro, é positivo que sim. Também não estou aqui dizendo que a educação emocional vai resolver todos os problemas da educação, não. Até porque ela pode ser falha também. Mas é uma proposta, né? É uma sugestão de mais uma ferramenta que o professor pode estar atrelando, né? Pode estar ajudando, pode estar levando para a sua sala de aula, para o processo, para o contexto educativo, para, assim, propuser, né, uma nova estratégia de intervenção, na verdade, né? Para poder facilitar essa emoção, essa cognição, que nós sabemos que é extremamente relevante no processo de desenvolvimento do ser humano. Verdade. Já acompanhando aí ao vivo, junto conosco, Arnaldo Mendes, né? Ele que é estudante da Faculdade Santa Maria, faz a pós-graduação lá em terapia cognitivo-comportamental. Ele diz aqui: educar para as emoções é sinônimo de educação para a paz, e a paz individual é condição fundamental para a promoção da paz coletiva. Ele diz aqui. Também, junto conosco aí, acompanhando ao vivo, Camila Pires de Almeida, né? Ela fala aqui: parabéns, Jocean, sucesso. Um abraço aí para você, Camila. Obrigado pela companhia, Camila, pelas palavras, né? Estamos aí à disposição, caminhando. Jocean, educação emocional, falar de educação emocional nas escolas é realmente algo novo, né? A gente fica até surpreso quando fala, né, educação emocional nas escolas, né? E que pouca gente tem conhecimento. E como você diz, aqui no Brasil, acredito que quase ninguém tem esse conhecimento, né? E como é que a gente vai fazer chegar esse conhecimento nas escolas e como é que vai se trabalhar essa questão da educação emocional na escola? Partiria assim de onde essa preparação, esse conhecimento para esses profissionais estarem trabalhando? Zerenides, boa pergunta, né? Eu penso, né, e de acordo com tudo que se tem a respeito da educação emocional, isso é na perspectiva da inserção do psicólogo, principalmente na área da educação, né? Evidentemente que os professores eles podem buscar isso de outras formas, né, entendendo que essa educação emocional ela pode facilitar o processo de ensino-aprendizagem, e ele pode buscar isso via formação, via capacitação, por escolha própria. Mas eu posso dizer, né, lhe assegurar que levar isso com mais credibilidade, né, com mais informação, com uma estratégia pedagógica de fato, com a exceção do psicólogo dentro da área da educação. Nós sabemos que existem leis, né, para a inserção desse psicólogo,
mas nós sabemos também que na prática isso ainda não funciona, né? Algumas poucas escolas têm psicólogos inseridos no seu contexto, né? E na maioria das vezes está lá esporadicamente, uma vez por semana, uma vez ou mensalmente. Então, esse processo, né, seria pela inserção do psicólogo, né? Eu acho que a pessoa mais responsável para falar de emoções, ou o profissional mais responsável para falar de emoção dentro desse processo é o próprio psicólogo, né? Evidentemente que até para falar sobre é preciso que a gente também tenha esse entendimento, essa conscientização do que de fato seria, né? E abrir espaço para isso, né? É muito o cada um fazer a sua parte. É uma estratégia, é uma proposta pedagógica, é sim, mas pode vir pela pessoa, pelo profissional do psicólogo, pode, mas também pode, a partir do momento da conscientização dessas escolas, a partir de toda a realidade da educação que nós temos hoje, e da dificuldade que se tem no processo de ensino-aprendizagem, o profissional psicólogo lá pode facilitar esse processo de aproximação, né, de uma temática a outra, das emoções dentro da educação, uma vez que precisa desse contexto. E foi justamente nessa perspectiva que eu busquei fazer, e estou fazendo, especialização em neuropsicopedagogia, justamente para atrelar esses conhecimentos, né, no que diz respeito à psicologia, à educação e à pedagogia, né, já para protagonizar, justamente para levar esse diálogo, levar essa discussão, levar essas informações até as escolas, prioritariamente, né. Evidentemente que é um passo, né, mas cada um, todos nós, a partir do conhecimento da informação, precisa fazer cada um a sua parte. Jacian, a gente, como você trouxe, né, temos uma lei aí, né, que precisa realmente ser colocada em prática, né, a inserção do psicólogo dentro desse contexto, até para cuidar das demandas também, porque só o profissional, o professor também não tem o olhar clínico, né? E aí você traz a questão de também isso já está sendo trabalhado nos Estados Unidos, correto? Pois bem, lá existe a inserção do psicólogo dentro do contexto escolar, e se isso é valorizado? E, segunda pergunta, o que está faltando aqui no Brasil, por parte de quem, essa iniciativa seria do psicólogo ir à escola, ou a escola perceber isso de uma forma diferente e buscar realmente a ajuda do profissional para estar inserindo esses, enfim, realmente a educação emocional dentro da matriz curricular, né, dessa escola, na tua opinião. Daqui a pouquinho, Jocean, segura aí, Jocean, daqui a pouquinho você responde essa pergunta, né, porque agora nós vamos para os intervalos. Estamos de volta com o programa Psicologia no ar, um bate-papo aqui descontraído com Jocean Coutinho, né? Ele que está explanando sobre a questão da educação emocional, algo que tem que ser trabalhado realmente nas escolas, não é isso, Janete? É verdade, né, Jocean? E aí eu quero que, continuando, né? Eu quero que você, assim, realmente frise, né? Fale para a gente o que está faltando sobre tudo isso, né? Esse espelho lá dos Estados Unidos, a gente precisa se espelhar? Será que é interessante? É parte de quem para essa iniciativa, para ver se é inserido realmente a educação emocional dentro do contexto escolar? Olha, Janete, é um processo lento, na verdade, né? Nos Estados Unidos, isso como faz parte da grade curricular, né, das escolas.
E fazendo parte da grade curricular, isso não significa necessariamente que precise da inserção do psicólogo, que o psicólogo esteja né, vislumbrando ou intervindo nessa realidade. No entanto, ele está lá, né? Mas ele faz parte de uma realidade maior, que é o sistema, né? O sistema já implanta a própria educação emocional como disciplina da grade curricular. No Brasil nós não temos isso, né? Por isso que o processo é um pouco mais lento e mais difícil, porque é preciso ter um reconhecimento antes de mais nada, é preciso ter um entendimento antes de mais nada, para depois se tornar uma prática nas escolas, né? As escolas que desenvolvem isso são por escolhas próprias, né? Nós temos escolas que passavam, isso exemplos do Brasil, né? Por grandes problemas, e nós sabemos quais são, quando se trata de educação, então a educação defasada, a violência, né? A indisciplina em sala de aula. Então, tudo isso são problemas que nós temos dentro da educação. Essas escolas optaram por essa estratégia, né, de inovar nessa perspectiva. Então, primeiro com a formação de professores, né, com a capacitação dos mesmos, né, com o reconhecimento de suas emoções, com o entendimento das mesmas, o aprender a lidar com as suas, que é um processo diário, né? Nós não temos, na maioria das vezes, nós não temos controle de nossas emoções, mas a gente tem que ter o entendimento para poder a gente aprender a lidar com elas, né? E está aí o start, a perspicácia disso, que é justamente de entendê-las, né? Então, por todo aquele processo que eu falei de se autoconhecer, então, o professor que escolhe, que a escola que opta por essa estratégia, ela precisa que esse professor ele desenvolva essa habilidade, né, de se reconhecer, de se autoconhecer, passar pelo processo de aprender a lidar com suas emoções, se motivar porque eu não posso ir para uma sala de aula se eu não estiver motivado, se eu não estiver com essas emoções minhas resolvidas. Eu preciso ter essa capacidade empática, como eu falei, porque verdadeiramente eu preciso entender o contexto do meu aluno. Eu preciso estar preocupado com de onde ele vem, que família ele está inserida, né, que contexto ele pode me oferecer. Para que eu tenha a capacidade de me colocar no lugar dele, eu preciso entender todo esse misto que eu já falei, né? E, evidentemente, quando se fala de educação emocional, não é que só o afeto que o professor vai ter pelo aluno vai resolver o problema, porque não é isso. Nós sabemos que a emoção ela vai além desse afeto. É uma aproximação, sim, pelo afeto também, mas vai além daquilo que a gente espera, daquilo que nós podemos oferecer, na verdade. Porque é um processo de reconstrução, né? Inclusive do próprio eu. Porque esse entendimento das emoções é um processo de autoconhecimento demorado e, como eu falei, é preciso ser diariamente, né? No estabelecimento dessa relação com o meu aluno. Qual é o meu público, né? Que aluno está chegando até mim, né? Então, eu tenho exemplos já por onde eu passei em escolas, discutindo a temática, de professores que rotulam, de professores que excluem o próprio aluno, professores que não têm a função do que de fato é ser professor desenvolvido, né? E aí acha que está fazendo, acontecendo, tendo ou dando a melhor aula e não está. Então, é um processo de reconstrução, na verdade, né? Como eu falei. E esse processo de reconstrução vai de encontro às nossas realidades e, na maioria das vezes, realidades que não estão dando certo, né? Principalmente numa perspectiva pedagógica. Então, eu posso lidar com esse meu aluno a partir do momento que eu me autoconhecer e eu conhecer a realidade dele. Então, uma aproximação pelo afeto é extremamente viável. Então, eu posso favorecer esse ensino-aprendizagem a partir do momento que eu tenho reconhecimento de toda essa realidade, daquilo que é oferecido pela escola, daquilo que o nosso aluno tem e daquilo que eu posso oferecer enquanto professor, que vai além desse processo de ensino-aprendizagem, que nós sabemos que o professor ele não é só um mediador de conhecimento, né, Cícero? Ele precisa ser mais do que isso, né? Nós vivemos uma realidade de escolas tecnicistas hoje, onde é só ensinar português, matemática, né, história, geografia e só. Mas nós precisamos abrir, né, a perspectiva, o olhar para outras realidades, onde as emoções estão inseridas, que leva justamente àquilo que a gente tem de mais peculiar, que é a nossa identidade, que é o nosso eu, né? José,
por que a gente mexe tanto no que está fora da gente e não atenta para o que está dentro da gente? Porque lidar com os nossos conflitos, Cícero, não é fácil. Se autoconhecer não é um processo fácil e nem simples. E você vai de encontro a tudo aquilo que você é, inclusive com o que é negativo. E na maioria das vezes você não se reconhece nessa realidade. Daí a importância, e obviamente eu vou defender a nossa área, que é a psicologia, né? O processo de autoconhecimento que a psicologia, pela psicoterapia, pode oferecer. Evidentemente que a psicoterapia é só um dos caminhos, né? Mas a reflexão, a conscientização. Então, é muito mais fácil eu olhar para o outro, eu apontar para o outro, né? Do que se autoconhecer. Então, esse processo de autoconhecimento é difícil, né? Não é feito de uma hora para outra, não é feito a curto prazo, né? Agora eu vou me autoconhecer. E, evidentemente, que eu preciso dizer isso, né? O processo de autoconhecimento e o processo de discutir a educação emocional nas escolas, nós não podemos confundir isso com autoajuda, não é? E vai além disso, né? O processo de autoajuda, você lendo um livro, É importante você frisar isso, porque tem gente que confunde, né? Justamente. Autoajuda com terapia ou com um diálogo com um profissional, né, que interprete de uma forma, de um olhar clínico, né? Sim, sim. Porque não é nessa perspectiva. A educação emocional, ela está para esse processo de autoconhecimento, mas não com o processo de autoajuda. E é algo que vai além da escola, não só na escola, mas também passa pela família, por toda uma vida, né? Sim. A educação ela é feita por uma tríade hoje, né? E ela, ao longo do tempo. Então, escola, família, né? Alunos, né? Então, quando se fala nessa família, essa família está inserida em um contexto. Por isso que eu falo, esse professor precisa se aproximar desse aluno, né? Com esse entendimento de autorreconhecimento, mas também de reconhecimento no outro. Como que esse professor vai se aproximar desse aluno se ele não sabe que contexto ele está inserido? De que família ele vem, né? Então é preciso entendimento dessa realidade, e nós sabemos que a escola hoje ela é reflexo de tudo aquilo que nós vemos na sociedade, né? E é colocado na responsabilidade da escola a responsabilidade de educar, e a escola não é responsável somente pela educação, né? Ela é responsável para ensinar, né? Para desenvolver. O sistema que a gente tem é um sistema tecnicista, como eu falei, um ensino muito técnico. Então, ela está para isso. Mas, pela realidade que nós vivemos hoje, de uma sociedade onde a ampliação da carga horária de trabalho foi extremamente, né, extremamente doloroso, porque os pais precisam se ausentar um pouco mais de casa, e aí os pais acham que... Aí deixam a desejar nessa educação, né? E aí acham que eu vou educar sendo permissivo, super protetor com meu filho, justamente por eu não estar ausente nas horas que ele mais precisa. E nós sabemos que não é por aí, né? Eu posso disciplinar, eu posso dar educação mesmo, né, com um pouco de tempo que eu tenho. Basta eu otimizar esse tempo que eu tenho com ele. E aí eu ser permissivo demais, achar que... E está aí um dos grandes conflitos, onde tem discutido a educação emocional e o entendimento justamente dessa realidade. Porque esse professor precisa entender isso, essa escola precisa entender isso. Quando o pai culpabiliza a escola pela não educação do seu filho, onde ele é o maior responsável pelo tal. Porque essa educação emocional ela precisa ser desenvolvida desde casa, né? Para que a escola reflita aquilo que os pais, que a família, os valores, né? A construção da ética, do desenvolvimento dessa criança, precisa, lá no início, na base, não é exigir isso da escola. A escola pode ser um facilitador, um aprimorador desse processo, mas não é ela que vai fazer veementemente, não é responsabilidade dela. Eu encontrei outro dia escola, discurso, professores, mas a culpa é dos pais. A gente tem que ter cuidado quando a gente culpabiliza, né? E aí eu não gosto dessa palavra culpa, porque eu me isento da minha responsabilidade. Então, professores primeiro não tem a função desenvolvida do que seria professor, de fato. E assim como em toda profissão, existem grandes professores, enquanto professores, existem psicólogos enquanto psicólogos, e assim vai em todas as profissões, né? Então, esse professor ele não tem essa função desenvolvida.
se ele não sabe o que está lá, né, se ele não tem isso internalizado, não foi uma escolha por um processo de autoconhecimento, de identificação com a área da educação, ele não vai reconhecer isso, né? Então, ele precisa ter essa percepção. Porque como que eu vou culpabilizar a família, por exemplo? Não é o contexto, é o sistema não ajuda. Mas será que eu estou fazendo a minha parte? E é preciso que, eu gosto da palavra corresponsabilidade, né? Se eu consigo identificar todo esse contexto conturbado que existe dentro da educação hoje, eu preciso me colocar na posição de participante disso, eu não posso me isentar disso. E eu vejo o discurso de professores muito de, a culpa é de fulano de tal, a culpa é da educação, é do sistema, é do contexto, é a diretora, a gente não tem formação pedagógica. Ok, pode ter tudo isso. Mas e você, enquanto que escolheu ser professor, e você que escolheu ser um agente transformador, não está fazendo a sua parte. Então, se coloque dentro do processo, você é também responsável, é corresponsável por isso. Então, não é só apontar, não é só rotular, mas é também fazer a parte. É por isso que, dentro da realidade que a gente está discutindo, quando se trata das escolas que optaram por ter a educação emocional como estratégia pedagógica, e aí não é enquanto grade curricular, é interessante que a gente diga isso, enquanto projeto paralelo, né? Então, é discutido uma vez por semana com tal turma. Então, toda semana é discutida uma temática específica dentro da construção de valores, dentro da construção das dificuldades que a escola oferece, levando reflexões a este aluno e do entendimento dessa realidade. E escolas que optaram por esse projeto paralelo está sendo extremamente funcional. Então, escolas, como eu já falei, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, que utilizam essa proposta paralela como tema transversal, e aí seria interessante que fosse transversal, que todas as disciplinas elas abordassem a temática na perspectiva de cada área, né? Mas isso é o ideal, o real não é isso. Então, ainda é muito remoto, né? Por isso que a discussão da educação emocional hoje, ela é emergente, ela é inovadora, mas ela também, daí a importância de estarmos discutindo aqui hoje, porque nós estamos levando essa informação daquilo que nós vivemos veementemente enquanto psicólogos, a gente entende um pouco dessas emoções, né? E nós inseridos nesse contexto, com esse conhecimento, é mais uma ferramenta que a gente pode ter para auxiliar nessa intervenção psicopedagógica, no caso. É verdade. Josiane, tu fala assim, que é muito interessante esse projeto, né? Você está levando esse projeto para as escolas. Agora, não só nas escolas, né? Que esse projeto ele também possa ser estendido às famílias, porque não adianta a escola trabalhar a educação emocional naquele contexto ali escolar, com os alunos, se a família ela também não tem esse conhecimento, essa participação, não é? Um vínculo também, né? Exatamente, com a escola. Porque eu acredito que seja assim como na psicologia clínica, a gente quando vai atender a criança ou adolescente, a gente precisa conhecer aquele contexto, a realidade da família, né? E precisa também fazer um acompanhamento com os pais, né, para poder esse processo ele realmente fluir. Eu acredito que na escola também tenha essa necessidade, né, de também estar inserindo a família, né, juntamente, porque como é que eu vou tomar o conhecimento, né, o autoconhecimento emocional, o controle emocional, né? Como é que eu vou estar trabalhando essa questão emocional em mim, né, para eu também estar participando, contribuindo com o meu filho, está entendendo mais ou menos o que eu estou querendo dizer? Isso, Zerenides, passa muito pela sensibilização, né? Nós temos uma das maiores dificuldades da educação hoje, a inserção dessa família no contexto da escola, né? Todo mundo sabe que é importante que a família participe, no entanto, a família não participa. Pois vamos falar mais um pouquinho disso aí daqui a pouco, quando a gente voltar do intervalo, que é muito interessante essa questão da gente também estar, né, falando, e a família nesse contexto, porque é importante também, sim, né? Sim, claro. Então, daqui a pouquinho, gente, vocês não saiam daí, que a gente volta já.
estamos de volta com o programa Psicologia no Ar. Abraçar os telenautas, né, que acompanham o nosso programa lá na cidade de Itaporanga. Minha prima Deusinha, Maiara, a Messia, meu irmão Tiago, meu pai Antônio, né, que eles residem lá na cidade de Itaporanga. E toda terça está aí sintonizado, né, acompanhando o programa Psicologia no Ar. Também abraçar Franceide Noivas, né, ela que também me veste, né, toda terça-feira. Um abraço para Franceide e Renata também, que trabalha lá na loja de Franceide Noivas. É isso aí, Cícero. E no Instagram hoje não tem ninguém aí para você dar um alô? Cadê o povo da página Psicologia no Ar? Tá Arnaldo Mendes, Holanda e Camila Pires, ao vivo aí, acompanhando com a gente. Né? Pessoal do Instagram, né, que está acompanhando a gente integral, né, sem intervalos, vendo tudo, respondendo até perguntas exclusivas, né, em off. Vamos passar mais 5 minutinhos rapidinho no Instagram. Quem tiver pergunta vai, depois do programa, lá a Jocinha vai estar respondendo rapidinho, 5 minutos, né, as perguntas de todo mundo. E, Jocinha, eu tenho uma pergunta para ti, né? Eu gostaria de saber o que é trabalhado na educação emocional, qual é o diferencial e os benefícios para esse sujeito da sociedade. E, Zero Needs? Não, era essa pergunta que a gente estava aqui querendo saber. É a pergunta que não quer calar, que era no intervalo que a gente estava falando sobre isso. Então, como é difícil você, né, ser controlado emocionalmente quando você perde as estribeiras, né? Quando tem algo que lhe incomoda e que você não consegue se controlar. Então, como a gente manter esse controle, ser educado emocionalmente ao ponto de respirar fundo e deixar tudo passar, Jocinha? Você já trouxe a resposta, né? Respirar fundo. Oh, meu Deus do céu, fazer a pergunta. Essa sensibilização, na verdade, né, para a educação emocional, ela não nos deixa imune, na verdade. Significa dizer que a gente tem uma ferramenta a mais, uma estratégia a mais para lidar com essas emoções, mas é emoção, né? E nós somos seres humanos e não estamos imunes. Tá, agora eu sou educado emocionalmente e eu não vou mais ter acessos, né, a raivas, eu não vou explodir mais. Porque, na verdade, quando a emoção acontece, nós sabemos que, às vezes, acontece e você não tem essa percepção. Lógico que, com o entendimento que a gente tem, a gente pode aprender a lidar, né? Tá, eu vou sentir uma raiva. O que eu posso fazer para que, nesse momento que eu estou sentindo, evidentemente, eu não vou prever isso, não tenho como prever isso. Mas, quando eu percebo que eu estou tendo, né, desenvolvendo isso, quais são as estratégias que eu, enquanto indivíduo, né, nesse processo de autoconhecimento, posso utilizar para estar amenizando? Ou não desencadeando no outro algo que você está vivendo, né? José, seria realmente um equilíbrio entre a emoção e a razão? Sim, sempre. Porque, na verdade, Cícero, ao longo dos tempos, a emoção sempre foi negada, né? O ser humano era sempre muito racional. Quando a gente parte, a gente abre novas possibilidades pelas emoções, a gente precisa ter esse equilíbrio. Porque mesmo a gente sendo racionalmente, obviamente a gente vai ter momentos em que essas emoções vão estar afloradas, né? Isso, e é só para pontuar uma coisa, né, que você falou muito importante. Essa cultura de anos, né, que, como você bem traz, a emoção não era muito trabalhada, tanto que homem não podia chorar, né? Então, já existia uma privação. Era como se o homem não tivesse um sentimento ou que precisasse tomar uma postura só racionalizada, né? Então, para essas questões, Jocinha, a educação emocional, ela vem para romper isso, quebrar isso? A educação, antes de mais nada, né, Janete? Evidentemente que a educação emocional, ela vem favorecer tudo isso. Mas por essa construção que nós tivemos ao longo dos tempos, via cultura, né, machismo, de que o homem não pode chorar, de que essas emoções não eram reconhecidas no indivíduo, então era só razão. Mas por tudo aquilo que nós vivemos ao longo dos tempos também,
A gente consegue, né, e ainda bem que conseguiram perceber essa emoção e a dar importância. Evidentemente que para a psicologia as emoções são extremamente importantes. Evidentemente que a gente precisa dar uma diferenciação aí entre o que seria emoção e sentimento, né? São coisas diferentes. Quando eu falo, nós não estamos imunes à emoção porque de repente ela vem, né? Ela acontece. Daí a estratégia. Se eu tenho essa educação emocional, eu posso aprender a lidar com aquilo que eu estou sentindo. E a emoção, ela é picos, né? Ela é a curto prazo, né? O sentimento, ele é um pouco mais duradouro, nós sabemos disso. Então, quando você fala dessa cultura, Janete, é justamente pela omissão desse caráter das emoções, né? E hoje nós temos alunos em sala de aula, daí vem bullying, daí vem preconceito, daí vem rotulação, vem exclusão, tudo isso faz parte do ambiente educacional, nós sabemos disso, né? E é como eu falei, é uma sugestão de como lidar com tudo isso. E aí você me pergunta sobre estratégia. Que estratégia eu posso fazer ou utilizar para desenvolver isso em sala de aula ou enquanto psicólogo ou professor? Não existe uma receita pronta. Olha, você vai lá e faz isso que vai resolver o problema. Não. É um conhecimento, de fato. É uma busca dessa realidade. É um entendimento dessa realidade. É um processo de autoconhecimento. E a partir de então, das minhas estratégias pedagógicas, eu posso atrelar nesse conhecimento emocional junto aos conteúdos de sala de aula, né? E aí o professor precisa ter isso reconhecido. Eu vou discutir uma temática dentro da língua portuguesa que talvez leve ou remeta à educação emocional. Então, por que não ouvir esses alunos? Por que não entender esse contexto? Por que não sensibilizar com a realidade do que aquele aluno está vivendo? Ao invés de rotular, ao invés de excluir de sala de aula, ao invés de mandar para a direção, porque eu não consigo lidar com aquilo que está ali na minha frente, na minha realidade. Então, se eu não tenho isso desenvolvido enquanto professor, obviamente eu vou colocar o aluno para fora de sala de aula, eu vou dizer que aquele aluno é um problema, e o que a gente mais encontra em escolas é justamente isso, a rotulação, e não há sensibilização. Né? A sensibilização desse professor, a sensibilização da coordenação pedagógica, da direção, né? De um sistema de modo geral. Por isso que é desafiador falar de educação emocional, porque quando se fala de educação emocional, nós estamos ligando também, não tem como não falar de inteligências emocionais, não tem como falar das múltiplas inteligências, né? Porque nós encontramos a realidade escolar hoje é uma realidade onde essas emoções e essas múltiplas inteligências, elas estão afloradas das mais variadas formas possíveis. Então, é preciso que esse professor se sensibilize e ele consiga reconhecer no seu aluno algumas dessas inteligências. E se ele tem essa função internalizada de professor, ele vai conseguir desenvolver isso por essa sensibilização. Eu vou me aproximar do meu aluno, eu vou entender o seu contexto e a minha atividade pedagógica pode ser oferecida dentro da proposta da educação emocional. E a inteligência emocional é a mesma coisa de educação emocional? Não. Difere uma da outra? Sim, elas se complementam, são teorias diferentes, obviamente, né? Quando se fala de inteligências emocionais, de educação emocional, são teorias diferentes, mas elas, ao mesmo tempo, elas convergem, né? Porque quando se fala de inteligência emocional, nós estamos falando do conceito geral de todas as inteligências que nós temos. Então, a visual, a espacial, a inteligência intrapessoal, a interpessoal, a lógico-matemática, a linguística, tudo são inteligências, né? Evidentemente que quando eu percebo isso, eu consigo fazer a convergência do que seriam essas inteligências e como a educação emocional pode favorecer dentro desse processo de cada um. O reconhecimento do eu, porque, eu não gosto de matemática, mas eu gosto de língua portuguesa, então o professor precisa ter a habilidade de, dentro dessa perspectiva do aluno de gostar da língua portuguesa, discutir a educação emocional. Eu não gosto de língua portuguesa nem de matemática, mas adoro música. Né? Eu tenho uma inteligência para a música, né? Eu consigo desenvolver isso com mais facilidade. Então, o professor também precisa ter essa perspicácia de perceber isso e conseguir, né, pelo aquilo que o aluno está oferecendo, pela sua sensibilização na realidade do aluno, oferecer estratégias pedagógicas e aí o pensar mesmo é o refletir do próprio professor naquela realidade quando se trata de alunos. Essa educação emocional, ela surge das duas teorias de Gardner, né, e de Goleman. Goleman, né? Isso. Goleman, quando discute a educação na perspectiva das inteligências, da educação emocional, e Gardner, quando discute
as inteligências múltiplas, né? Então, são teóricos diferentes, discutem teorias diferentes, mas que convergem muito tempo quando trata-se dessa realidade, né? De uma coisa, de uma área favorecer a outra, ou complementar, né? Porque eu preciso ter essa inteligência de perceber, ter essa percepção do meu aluno, do que ele pode me oferecer, e eu posso oferecer uma estratégia pedagógica dentro desse conhecimento dessas emoções. Evidentemente que isso passa por três processos, né? Que é a aquisição, eu preciso compreender essas emoções, eu preciso refiná-las, né? Porque eu vou aprender a lidar isso no cotidiano, e quando se trata do universo de sala de aula, é um universo múltiplo, cada aluno é uma realidade, cada aluno é um contexto, cada aluno vem de uma família diferente, de uma educação diferente, né? E educação aí enquanto valor, de fato. Por isso que é difícil, porque esse professor precisa ter uma sensibilidade para toda a realidade que ele está inserido. E é muito peculiar isso, né? Por isso que eu volto a bater na tecla. É preciso que a função do professor esteja muito desenvolvida. E um processo de reconstrução, inclusive de si, para poder conseguir desenvolver estratégias pedagógicas eficazes. Verdade. Né? E a gente já está chegando ao final, é muito rápido, né? Um tema tão gostoso de falar, né? Emoção, né? E eu aqui tentando controlar as minhas emoções, né? E o psicólogo parece até que ele tem por obrigação, né, ser uma pessoa controlada emocionalmente, educada emocionalmente, né? Nós todos temos que realmente ser educados emocionalmente para evitar vários conflitos, isso na família, na escola, no trânsito, né, Josiane? Então, assim, nós estamos chegando ao final, que você fique à vontade para fazer as últimas considerações. Pois bem, caros colegas, antes de mais nada, é como eu falei, isso é uma sugestão pedagógica, né? É uma estratégia, é uma possibilidade. Não significa dizer que a educação emocional ela vai resolver todos os problemas que nós temos hoje na educação e dentro das escolas. Evidentemente que não. Mas é uma nova proposta, né? E estou à disposição, evidentemente que é um universo, né, discutir educação emocional, então nós trouxemos alguns pontos, né, dentro desse contexto. Há uma realidade maior, há um conhecimento maior a ser difundido no que diz respeito a essa educação emocional. Mas eu acredito que o start foi dado, né? É uma realidade, é um contexto que existe, que está dentro da psicologia, que está dentro da educação, e quando eu optei pelas duas áreas, né, evidentemente atrelar um conhecimento da psicologia dentro do processo da educação. Então, desde já eu agradeço pelo convite, né? Como eu falei, esse projeto é extremamente relevante para difundir a própria psicologia na região do Sertão. Nós somos a primeira turma da Faculdade de Santa Maria, né? Todos nós fizemos parte desse contexto. Então, que bom que estamos tendo essa oportunidade, que vocês estão tendo esse projeto. Então, é extremamente relevante e louvável, né? Então, obrigado pelo convite de vocês, pela disponibilidade de estar discutindo essa temática. Eu optei por duas áreas, que seria a clínica e a educação, e estou, na medida possível, caminhando dentro das duas áreas, né? Você está atendendo aonde, José? Olha, Cícero, atender em Cajazeiras está sendo um desafio, né? Para todo e qualquer psicólogo, porque, na verdade, existe uma leva de psicólogos aí atendendo. Então, eu não estou atendendo em Cajazeiras. Aqui em Cajazeiras eu desenvolvo um trabalho voluntário no CAPS, no CAPS Transtorno 2, eu estou lá toda segunda-feira. Faço acompanhamento de alguns pacientes lá, né? E a segunda área, que foi a educação, e que eu tenho desenvolvido algumas estratégias pedagógicas dentro das escolas de Cajazeiras. Inclusive, essa semana nós estamos com a proposta do Setembro Amarelo, né, que é discutir o suicídio. Amanhã estarei numa escola daqui de Cajazeiras desenvolvendo isso. Então, propriamente atendendo, eu não estou em lugar algum, no que diz respeito à clínica especificamente, mas estou à disposição para desenvolver, né, práticas e intervenções nas duas áreas, tanto na área da saúde quanto na área da educação. Então, eu agradeço demais pelo convite, agradeço demais pela proposta, né, de discutir educação emocional. Me coloco à disposição para os telenautas, para todos que tiverem mais dúvidas, se alguma coisa não ficou clara, né, para que a gente possa esclarecer e possa tirar dúvidas, né,
E muito obrigado a vocês, obrigado ao programa pela oportunidade. E estamos aí. Um forte abraço, sintam-se todos congratulados. A gente que agradece mais uma vez, Josiane, né, pelo carinho que você atendeu o nosso pedido, né? Então é isso. A escola que precisar de falar sobre educação emocional pode estar contratando o Josiane para dar uma palestra ou Sim, fazer sim. um Estou à trabalho, disposição, né? sim. Então, telefone, Josiane. Pronto. Inclusive, Zé Unidos, eu tenho uma outra realidade, que é discutir também uma temática que eu gosto, que eu estou fazendo a junção dentro da educação, dentro da sala de aula, que é habilidades sociais e educação emocional. Então, eu estou aí disponível. Então, meu telefone é 83-9148-5712. Né? Então, Repete. 99148-5712. À disposição para discutir e levar um pouco de informação daquilo que eu conheço, pouco ainda, mas estamos em processo de construção também de conhecimento. Josiane, deixa também ter o contato nas redes sociais, porque, né, o pessoal pode assistir depois esse vídeo, de repente surgir alguma pergunta, eles entram em contato com você. É verdade. Sim, sim, claro. Então é isso, gente. Cícero, tem mais alguma colocação para Só fazer? agradecer, né, pela disponibilidade de Oceane estar junto conosco, né, neste programa, que É é verdade. um programa tão informativo, que leva a boa informação aos telenautas, né? E esse tema precisava ser discutido aqui, né, na Verdade. Muito psicologia. discutido. Que é algo muito novo, recente, que precisa realmente ser reconhecido pelos telenautas. É Muito isso aí. obrigado, Josiane. É verdade, Josiane, agradecemos a sua participação, né? O Psicologia no Ar, no quadro Hashtag Saúde Mental é Preciso Cuidar. A Eu gente que agradeço. sempre recebe pessoas assim que vêm muito a acrescentar e muito a informar. Então, seja bem-vindo. Psicologia no Ar está de portas abertas sempre que você precisar também, viu? É isso aí. E muito obrigada a todos os telenautas, olha, do Brasil inteiro, porque o tempo acabou, não vai dar para citar. verdade. Vamos Né? testar. Aqueles que acompanham a gente sempre, né, Janete? É verdade. No pessoal do Instagram, vamos estar 5 minutinhos rapidinho respondendo algumas perguntas e a gente acaba aqui na página. Um beijo para todo mundo, boa semana abençoada, né, para todo mundo. Se cuidem e Até fiquem com terça. Deus. Até terça.